Leitura do livro de Ivone Gebara, A Velhice que Eu Habito. Sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres, e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Clara Boia, acesse a loja da Clara. O link está na descrição. Prefácio do livro A Velhice que Eu Habito, de Ivone Gebara. Estrelas que brilham em tempos sombrios, por Margaret Hago. Não tenho dúvidas de que olhar para o passado, ou melhor, para o próprio passado, exige muita coragem e ousadia. Afinal, trata-se de avaliar as escolhas pessoais, de examinar as decisões realizadas ou deixadas de lado, de colocar na balança os acertos e os erros, de procurar entender os próprios dilemas, conflitos, impasses, definições e atitudes. Trata-se, de algum modo, de um acerto de contas consigo mesmo e então não se admitem desculpas simples, frágeis ou banais. É um olhar-se no espelho, de preferência a partir de uma relação de transparência, sem máscaras, franca e verdadeira, que, aliás, se estabelece no momento presente. Portanto, como diz poeticamente a professora e filósofa feminista, autora do livro que aqui apresentamos, contar-se é uma aventura, ao que acrescento uma aventura que exige audácia. Como destaca Ivone Gebara, aspas, o passado se foi no instante em que era presente. Por isso, falar do passado é falar do tecido presente, misturado com alguns fios velhos, alguns meios desbotados, meios desfibrados, mas sustentando-se ainda ao sol do presente. Fecha aspas. Contudo, a paulistana Ivone, nascida em uma família sírio-libanesa no coração da cidade de São Paulo na década de 1940, já tem longa experiência na área, pois, entre seus inúmeros livros, encontramos sua narrativa autobiográfica em As Águas do Meu Poço, reflexões sobre experiências de liberdade. Vale destacar que, assim como no presente ensaio sobre a velhice, naquele livro publicado em 2005, somos afetados por suas recordações misturadas às sensações, às cores, aos sons e às imagens do passado entremeados com os do presente, construindo um refinado ensaio filosófico e histórico sobre a liberdade. Anos antes, em 2000, Ivone publicou Rompendo o Silêncio, uma fenomenologia feminista do mal, livro que resulta de seu novo doutoramento forçado, se assim posso dizer, realizado na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Explico o termo forçado. Não é que essa filósofa insubmissa tivesse tanto interesse em deslocar-se novamente para aquele
País, onde já tinha estudado ciências da religião naquela universidade belga, além do doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo. Mas, desta vez, foi uma iniciativa revanche da hierarquia religiosa, digamos assim, em resposta à sua radicalidade, quando, por ocasião de uma entrevista concedida à revista Veja em 1994, esta freira católica manifestou-se favoravelmente ao aborto. A rebeldia tem seu preço, e é ela mesma quem nos conta que foi chamada várias vezes pelo bispo do Recife para uma retratação pública, a qual se negou veementemente. Logo, foi a vez de a imprensa alardear, quase que diariamente, durante algumas semanas, que a freira do aborto defendia muitas outras bandeiras feministas. A punição não tardou a chegar. A professora e conferencista feminista e socialista, crítica da dominação capitalista e da cultura patriarcal, foi convidada pelo Vaticano, através de um processo aberto pela Arquidiocese do Recife, a retirar-se do país e a prosseguir seus estudos em teologia novamente na Bélgica. Gebara narra a experiência dolorosa de conflito que os superiores hierárquicos religiosos em uma das nossas entrevistas realizadas em 2008. Aspas. Daí viajei para a Bolívia e no dia da minha chegada já tinha saído um número da revista Veja, justamente depois de uma carta do Papa em que ele fala contra o aborto. Então, nem esperaram eu chegar para rever a entrevista, já colocaram assim: freira católica é a favor do aborto e fala contra a hipocrisia da igreja, que valeu o processo da Igreja Católica, que começou com o bispo, que ainda é o bispo atual do Recife. Fecha aspas. Concordo. Ainda o espanto que causou com seus olhos grandes e claros, mas sobretudo com suas posições políticas radicais e com a defesa da descriminalização do aborto, no já falecido apresentador Antônio Abujamra, em seu famoso programa Provocações na TV Cultura em tempos depois. Ivone viveu por muitos anos em Camaragibe, bairro da periferia do Recife, desde os anos de chumbo da ditadura militar, 1964 a 1985, dedicando-se à luta pelos direitos da população pobre e especialmente das mulheres. Também lecionou filosofia e teologia no Instituto de Teologia do Recife, a convite de Dom Helder Câmara, então conhecido como o Arcebispo Vermelho de Olinda e Recife. Em seus inúmeros livros e artigos, traduzidos para diversos idiomas, estende sua profunda crítica às formas falocêntricas e misóginas que vigoram no interior da igreja e da religião, o que certamente não é tarefa fácil. Dentre eles destaco Vulnerabilidade, Justiça e Feminismos, Antologia de Textos, de 2010. O que é o cristianismo, de 2008. O que é teologia feminista, de 2007. O que é teologia, de 2006. Lascente de sentido, Busquedas ecofeministas em prosa poética, de 2002. A mobilidade da senzala feminina, Mulheres Nordestinas, Vida Melhor e Feminismo, de 2000, e Teologia Ecofeminista, de 1997. Além de muitos artigos publicados, Ivone vinculada à Associação Feminista Católica pelo Direito de Decidir,
hoje bastante atacada pelas forças reacionárias, como sabemos, realizou inúmeras palestras para as mulheres de regiões economicamente pobres, as mais carentes de informação e de atenção em toda a América Latina e em outros continentes, tornando-se uma figura internacionalmente conhecida e admirada. Aqui, explorando sensível e poeticamente o tema da velhice, esta filósofa desconstrói a velhice, abrindo inúmeras possibilidades de interpretação, mirando para o alto a partir de uma claraboia, como adverte logo no início do seu texto, para refletir sobre a casa-corpo em que habita, perfumada com conhecidas plantas aromáticas. Explore imaginativamente o tema, criando espaços heterotópicos, valendo-me da noção de Michel Foucault, que potencializam o positivo, que nos permitem perceber outras possibilidades de existir e de viver em um presente nada fácil. E com muita modéstia conclui que, na juventude, a gente tem receitas para muitas coisas. Na velhice, apesar do aprendizado dos anos, a gente perdeu o caderninho de receitas. Fecha aspas. Não é exatamente o que penso a seu respeito, pois ao longo dos anos tenho aprendido muito com essa ativista que considero uma das maiores filósofas brasileiras da atualidade. Assim sendo, só posso recomendar esse livro com muita insistência e agradecer a possibilidade deste novo encontro afetuoso e inteligente com esta pensadora que modestamente se coloca, como afirma em suas próprias palavras, em busca de, aspas, algum reflexo da luz das estrelas hoje, fecha aspas, mas que, a meu ver, diz Margarete Rago, nos traz muito mais luz e esperança do que imagina. Com enorme admiração, Margarete Rago, professora titular do Departamento de História da Unicamp. A velhice que eu habito, Ivone Gebara, capítulo 1. A abertura de minha claraboia. Convidar-me a abrir uma claraboia em minha história, minha casa, meu corpo. Uma claraboia que me ajudasse a enxergar e a partilhar momentos de minha longa trajetória, mudanças de rumo na construção diária da minha vida, impasses, belezas e feiuras. Não sei se consigo, pois abrir essa claraboia deve ser obra minha. Afinal, eu sou a habitação que ela ilumina, eu sou o barracão de zinco por onde a luz entra. Sou a velha vivendo a velhice e forçando uma abertura para mostrar algo nela. Escolho o lugar certo no teto para a luz penetrar e eu ser capaz de captar de novo algo do meu mundo guardado.
Numa espécie de monólogo ou caça solitária, rememoro cenas de circunstâncias, emoções, perguntas, dúvidas e me mostro através da escrita. A sensação que me invade é a de quase ter que me desnudar para revelar algo sobre mim mesma, algo presente nos baús empoeirados de minha casa-corpo. O que contar? O que esconder? Toda escolha comporta algumas razões. Nas escolhas desse livro entram as outras pessoas interessadas por algumas coisas de minha vida. Mas o que é mesmo que lhes interessa? Vou prescindir das possíveis respostas, porque não posso tê-las no imediato. Por isso, a claraboia construída em mim e por mim, muitas vezes mostra o que outras pessoas esperam que eu mostre, outras vezes surpreende-as. E neste processo de me dar luz, por vezes, ainda sou objeto de desinteresse e até de crítica. O que vejo em mim a partir do que permite minha claraboia é ainda surpresa para mim mesma. Os becos sombrios ou iluminados do passado se misturam inevitavelmente ao presente, passaram pela peneira racional que me habita, pelos moldes que foram guardados em mim, pelos efeitos de aprisionamento e de ruptura que marcaram minha vida e que apareceram de alguma maneira. Assim, às vezes, a luz que penetra de cima acaba dirigida para lugares em minha casa-corpo, julgados importantes para o tempo atual e orientados para alguns interesses ou lutas sociais específicas. Em outros momentos, talvez sejam iluminadas narrativas obscuras, descontextualizadas, difíceis de situar e compreender. Essas narrativas saem de mim até sem querer, porque são fortemente misturadas, amassadas, curtidas e respiradas no conjunto da minha obra-vida. A claraboia, pelas inevitáveis sombras que produz, esconde muitos recantos da casa-corpo ou, mais poeticamente, de meu barracão iluminado. Não sei precisar quantos se deixam ver, nem quantos cantos permitem que minha voz, já meio rouca pelos anos, preencham-os de novo. Por que aceitei escrever?